Boa noite. O nosso vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre um dos demonstrativos contábeis muito utilizados no dia a dia de qualquer pessoa que vá cuidar da saúde financeira de uma empresa. E o que eu queria também deixar muito claro é que as informações que a contabilidade trabalha, elas não são apenas do contador. Elas são de todas as pessoas que necessitam conhecer sobre a saúde financeira de uma empresa. Então, hoje a gente vai falar especificamente no nosso vídeo sobre balanço patrimonial. Quando a gente fala de balanço, pessoal, é muito comum remeter ao conceito de patrimônio, que já foi falado em um dos vídeos do meu canal. O patrimônio de qualquer empresa, de qualquer entidade, seja PJ ou PF, pessoa jurídica ou pessoa física, ele envolve bens, direitos e obrigações. Ou seja, é tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu também devo a alguém. Quando eu vou conceituar o patrimônio nas minhas aulas, que eu explico para os meus alunos que as dívidas que eu tenho, elas também fazem parte do meu patrimônio, o pessoal começa a rir e fala assim, poxa, professora, mas a minha dívida, ela também faz parte do meu patrimônio. O nosso patrimônio, pessoal, ele sempre vai nascer de um boleto. Ele sempre vai nascer de uma obrigação que a gente vai ter. Como que eu compro um carro se eu não tenho dinheiro? Financiando. Se eu tenho dinheiro, como que eu faço? Eu vou lá nas minhas economias e eu pego um pouquinho dessas economias e compro o carro, eu fico descapitalizado. Então, eu fico devendo a minha poupança. Então, tudo que eu tenho, ele vai nascer de alguma obrigação. Seja para com terceiros, para com você mesmo, no caso das empresas, ou com os sócios, ou com bancos financiadores. Então, independente, tudo que nós temos sempre vai ter origem em uma obrigação. E o que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial nada mais é que a representação gráfica que foi criada aí ao longo dos anos de estudo da contabilidade para representar o patrimônio das empresas. Como que a gente vai fazer como que os usuários da informação eles vão fazer para ler a situação patrimonial da empresa? Como que vai ser isso? Foi criado o balanço patrimonial. A gente tem aí um quadradinho, onde de um lado você tem o ativo, do outro você tem passivo e patrimônio líquido. E esses dois lados do balanço, eles têm que ser uma balança, eles têm que ser valores iguais. Se eu tiver um ativo de 100 mil e um passivo de 50 mil, tá faltando eu reconhecer algum passivo. Se eu tiver um passivo de 100 mil e um ativo de 50 mil, tá faltando eu reconhecer algum ativo. O balanço, ele é o que ele realmente diz. Ele é uma balança. Ele apresenta o balanço patrimonial, ele apresenta a estrutura patrimonial da empresa. Ali eu vou ter um resumo de tudo que eu movimentei. Tanto que eu costumo dizer que ele é a porta de entrada para qualquer tipo de análise que nós, contadores, que os administradores ou os analistas financeiros, né, que eles utilizam muito as informações da contabilidade, eles têm aí como porta de entrada. Os bancos, quando eles vão financiar, vão oferecer algum tipo de crédito para as empresas, eles analisam primeiramente o balanço. É por ali que a gente consegue medir o capital circulante líquido, que é a diferença entre ativo circulante e passivo circulante. É ali que eu consigo mensurar a minha imobilização do patrimônio líquido, que é a razão entre o meu imobilizado e o meu PL. É ali que eu consigo enxergar se a empresa tem muitos fornecedores em aberto, se a folha de pagamento dela é alta. Outra coisa também, quando eu sempre falo de obrigações de folha, todo mundo fala, pô, professor, mas folha é uma despesa, folha tem que refletir na DRE. Sim, a origem do gasto é reflexo no meu resultado, mas a obrigação de pagar o meu funcionário é reflexo de patrimônio. Então, ela vai ser evidenciada no balanço. O balanço é uma das primeiras demonstrações que qualquer aluno de contabilidade vai estudar. Então, ele é o engatinhar, ele é os primeiros passos, ele é a criancinha de 1 ano para quem está iniciando a sua vida na contabilidade. É ele que traz essas informações da estrutura de patrimônio.
Em alguns momentos da nossa vida como estudiosos da contabilidade, ele se torna um pouco complexo, porque a contabilidade ela é muito técnica e tem muitos termos que são muito diferentes da realidade que a gente vive no nosso dia a dia. Débito não é débito, crédito não é crédito. Na contabilidade, quando a gente fala que a gente tem crédito, não quer dizer que a gente tem dinheiro. Crédito representa aí o meu lado do passivo no balanço, os débitos representam o meu lado do ativo. Se a gente for trabalhar o conceito normal, a vida normal de um ativo e de um passivo, a gente tem o inverso, porque o nosso dinheiro ele é positivo, ele não é negativo. Por isso que eu também gosto de ensinar aos meus alunos, não trabalhem débito e crédito como positivo e negativo, porque isso vai trazer uma confusão enorme para vocês e vai dificultar na hora de vocês entenderem as técnicas e mecanismos da contabilidade. Mas contabilidade não é difícil, balanço patrimonial não é difícil. Para a gente fazer ele no braço, ali na caneta, na sala de aula, ele é um pouco mais complicado, porque demanda classificação. Mas a gente tem aí os sistemas contábeis que são robustos, que a gente faz um lançamento e ele já te dá o balanço pronto. Obviamente, a gente tem que saber fazer a classificação, porque o sistema ele é alimentado por nós. E se a gente não fizer essa alimentação de forma correta, ele também vai gerar o balanço aí de forma divergente. Mas balanço patrimonial é o resumo de tudo que a gente faz, de tudo que a empresa movimenta, que tem reflexo no patrimônio. Vou pegar um exemplo aí de um pastor que eu vejo muito na internet, né? Que ele fala que a nossa cabeça, a cabeça do homem, ela tem caixinhas. Então, vamos falar assim, a contabilidade, ela tem caixinhas. Ela tem a caixinha do balanço patrimonial, ela tem a caixinha da DRE, ela tem a caixinha do fluxo de caixa, ela tem a caixinha da DMPL, ela tem a caixinha da DFC, ela tem a caixinha da DVA, ela tinha a caixinha da DOAR, que deixou de existir. E cada uma dessas caixinhas, elas são chamadas de demonstrações contábeis. E cada demonstração contábil, ela cuida de um elemento específico dentro da estrutura de patrimônio. Por que eu falo estrutura de patrimônio? Porque a estrutura de patrimônio é uma só. O patrimônio, ele é um só, ele tem vários reflexos. A casinha que representa o patrimônio, que é muito comum a gente ver nos livros de contabilidade, uma casinha representando o patrimônio, ela é geral. Mas essa casinha, ela tem vários quartos, e esses quartos são as demonstrações contábeis. A primeira é o balanço patrimonial, que reflete o patrimônio da empresa. Depois a gente tem a casinha ou o quartinho da DRE, que é onde a gente vai ter o resultado, onde a gente vai registrar especificamente as movimentações de receita e de despesa. Depois a gente tem o quartinho da DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, que a contabilidade passou por diversas mudanças, viu que o patrimônio estava em defasagem em relação às informações e que existiam algumas lacunas entre o regime de caixa e o regime de competência, que foi incluso lá em 2007 a DFC, pela 638, que é a demonstração do fluxo de caixa. Depois a gente tem a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. E a DOAR, que foi extinta, né, que é a demonstração das origens e aplicações de recursos. E a DVA, que é a demonstração do valor adicionado, que vai fazer parte aí da minha dissertação de mestrado. Mas o patrimônio ele é representado de forma específica pelo balanço patrimonial. Professor, mas meu balanço nunca zera. Se o seu balanço não zera, é porque o seu lançamento pode estar sendo feito errado. Então, o conceito de patrimônio ele é muito importante para vocês entenderem a sistematizar, a montar as demonstrações contábeis. Porque, por exemplo, todas as demonstrações elas têm origem no balanço patrimonial. Balanço patrimonial é como se ele fosse a casinha maior, como se ele fosse a ponta da pirâmide. Ele é a origem das informações. Todas elas partem do balanço. Mas se porventura eu fizer algum lançamento errado, que deixar o meu balanço errado, vai deixar a minha DMPL errada, vai deixar a minha DVA errada, vai deixar a minha DFC errada. Então a gente tem que prestar muita atenção na forma que a gente classifica. Vou exemplificar de novo a folha de pagamento, porque é um exemplo de erro assim muito comum que eu encontro nas minhas aulas.
É um conceito que provoca uma grande discussão, que provoca uma grande divergência e uma grande bagunça aqui dentro, na nossa cabeça. A despesa, pessoal, ela é uma obrigação, ela é uma origem. Porém, a despesa, ela não afeta o patrimônio, ela afeta resultado, ela reduz o dinheiro. Já a obrigação de pagar, ela é patrimônio. Vamos lá. Folha de pagamento referente mês 9 de 2021 a ser paga no mês 10. Se ela é do mês 9, eu reconheço o débito na despesa no mês 9 e reconheço a obrigação de pagar também no mês 9, porque foi quando ela originou. Lá no quinto dia útil do mês 10, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a minha obrigação com um débito de passivo e vou creditar o meu banco lá no ativo. Então, o momento do reconhecimento e o momento da liquidação, eles são diferentes. No momento do reconhecimento, eu vou dizer que vai refletir no patrimônio e que vai refletir na despesa. E o momento do pagamento, eu só vou estar fazendo o reconhecimento do caixa, que é a baixa do passivo e a baixa do ativo. Outra dica importante para vocês não tratarem débito e crédito como positivo e negativo. Nem sempre o débito ele vai reduzir e nem sempre o crédito ele vai aumentar. Então, a gente sempre tem que pensar na matemática para todo débito, um crédito de igual valor. E assim, o balanço patrimonial também vai fechar. Se eu tiver ativo de 100 mil, passivo mais PL de 100 mil, meu balanço está ok. Se der diferença, ou é o resultado da DRE que eu não lancei, ou é algum processamento que eu fiz de forma incorreta. Sigam o meu canal, curtam os meus vídeos, compartilhem. Eu também tenho uma página no Instagram com conteúdos interessantíssimos e mais diretos, voltados para contabilidade, para vocês acompanharem. A minha página é Descomplicando Conte. Conto com a presença de vocês. Um forte abraço e bons estudos!